Competições, um assunto que você já é competidor ou você alguma vez já deu aquela coçadinha na mão pensando em competir. Independente de qual for o caso, eu tenho certeza que tem bastante conteúdo para você. E uma coisa que eu te garanto é que se você já é competidor, você vai ter se arrependido de nunca ter assistido um conteúdo tão rico de informação assim. E meu interesse é justamente mudar a sua forma tanto de ver competições quanto de se portar numa competição, de se preparar para uma competição e até mesmo mexer um pouquinho com seus interesses, né? Entender o porquê é importante competir, para que participar de um evento desse tipo. Primeira dica que eu te dou é a seguinte: nunca entre numa competição sem conhecer pelo menos o básico do regulamento. Porque isso é muito importante. Cada competição é uma competição. Cada competição é uma experiência nova, é um regulamento novo. Às vezes o organizador de uma competição tem uma visão dentro de determinada raça em relação a algum procedimento. Por exemplo, a gente tem uma competição super conceituada no Brasil para a raça Bichon Frise. A idealizadora dessa competição começou a não gostar de ver competidores que levavam cães com pouca pelagem, e ela via muitos competidores com cães com pouca pelagem e ficavam trabalhando muito com tesoura tubarão ou semidentada. Aí ela falou: eu quero que a Copa Bichon Frise, a Ruth Santos, a idealizadora, ela falou: quero que a Copa Bichon Frise seja diferente, e se a pessoa, independente de levar cachorro com pelo ou sem muito pelo, vai ter que trabalhar 100% com tesoura reta ou curva na categoria Bichon Frise da Copa Bichon Frise. Então, de forma alguma era aceito um competidor usar uma tesoura tubarão ou semidentada. Algumas pessoas concordaram, outras não, alguns deixaram de competir por conta disso. Mas enfim, se você de repente é o competidor que não se atenta ao regulamento e chega lá sem saber, está acostumado a usar adaptador, você vai usar adaptador e vai se dar mal, você vai ser desclassificado. E a gente tem várias coisas que desclassificam. Até mesmo, por exemplo, a vestimenta. Uma mulher chega lá, de repente, com uma sainha muito curta, um decote, um top. Um homem, de repente, chega lá com calça caindo, embora isso aconteça bastante. Bermuda. Em muitas competições isso não é aceito. Em relação a vestimento, por exemplo, o Master Groom sempre exige roupa preta, como eu estou aqui hoje, camisa preta, calça preta. Se tiver lá com alguma camisa de outra cor, você pode ser convidado a ser retirado da competição, tá? Então tem que ficar muito atento a regulamento. Tem categorias, por exemplo, a categoria Scissory, para quem trabalha com Bichon Frise, com Spitz, tem intenção em participar do ranking nacional. Essa categoria você só pode trabalhar com tesoura em Bichon Frise e Spitz. Se você pegar um cão Soft Coat Waiting Terrier, Kerry Blue, Bedlington, você ainda pode em algumas regiões fazer marcação com máquina, mas aonde é o trabalho de tesoura só pode usar tesoura. Se você usar adaptador, você é desclassificado. Outra dica também super interessante: quem de repente quer competir em outro país, fica muito atento. Tem países, por exemplo a Argentina, que eles não gostam que use qualquer tipo de laque em determinadas categorias, e aí se você usar você pode ser desclassificado. Então assim, tem muita coisa que você tem que ficar muito de olho no regulamento. Se atente bastante também ao horário. Geralmente no regulamento pede pra gente chegar ou de meia hora a 1 hora antes do horário do pré-julgamento. O pré-julgamento nada mais é do que você chegar na competição, organizar a mesa que você vai ficar, ir lá pegar o seu crachá, o número da sua mesa, pegar todas as informações. Se for uma competição dentro de feira, hoje a maioria das competições são, e mesmo as que não são, acabam exigindo atestado de saúde dos cães, carteira de vacina. Então é um checklist enorme que você tem que fazer para você não correr o risco de chegar lá ou super atrasado ou então super cheio de imprevisto. Isso é uma coisa muito ruim, tá? Então, se programe para chegar no horário, se programe para não ter muita surpresa, porque já basta o nervosismo da competição, né? Toda competição é um frio na barriga novo, toda competição é um nervosismo novo, é um desafio novo que você vai se colocar, às vezes é um estilo novo de corte que você vai fazer, então já basta todo o nervosismo. E aí você, de repente, fazer alguma coisa que vai te causar ainda mais estresse, ainda mais nervosismo, não é legal, tá? Isso a gente sabe, acaba também refletindo para o cachorro. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês como colocar um cachorro na mesa
posicionar um cão da maneira correta para a competição, tanto para pré-julgamento, durante o corte e para avaliação final também. A gente tem que se preocupar com muita coisa. Qual tipo de material eu devo ter para ir numa competição? Primeiro de tudo, aos poucos você tem que fazer um investimento. Eu mesmo, quando comecei, uma vez eu fui fazer uma prova internacional, não tinha condições de ter uma tesouras que eu tenho hoje. E aí uma coisa que o juiz internacional falou para mim é, poxa, investe um pouquinho em material, né? Nessa época eu era funcionário de uma loja e realmente eu não tinha condição. E aí quando ele me falou isso, eu falei, caraca, eu tenho que realmente investir. Eu comecei a investir. Por quê? A qualidade da tosa vai depender da qualidade do material que você usa. Às vezes você bate o olho num competidor que está lá competindo há 5, 8, 10, 15 anos, tenha certeza, esse competidor tem as melhores tesouras, com o melhor aço, enfim, os melhores acessórios, a melhor guia. Enfim, é muita coisa que você tem que investir. Então começa aos poucos, na medida do possível, vai fazendo investimento, principalmente em produto, tesoura, guia, mas você tem que investir, não tem como. Tá? Se você é o tipo de tosador, independente de ser funcionário de loja ou ser dono de loja, se você deseja competir, você tem que investir nos seus materiais. Em toda competição é exigido que a gente trabalhe de maneira organizada. Eu acho impossível trabalhar de maneira organizada se eu trouxer minhas tesouras todas enfiadas na bolsa, todas perdidas, e aí eu começo a colocar uma tesoura na mesa, outra no bolso, outra num canto, outra no chão, adaptador de um lado, máquina do outro. Então você tem que facilitar a sua vida. Como eu já falei, estar numa competição deixa a gente muito nervoso, deixa a gente muito ansioso. Você vai estar lá com um monte de coisa na sua mesa espalhado, o cachorro, aí o cachorro mexe, chuta alguma coisa, quebra o material, ou então você começa a se perder com o material. Isso não vai te ajudar, tá? Então trabalhe de maneira organizada. Aí que produto você pode ter para trabalhar de maneira organizada? Eu tenho aqui, por exemplo, cintos que servem para eu colocar tesoura, até pente também. Isso aqui ajuda bastante. Esse modelo de cinto aqui é bem bacana, é um modelo em couro que a gente tem para vender aqui na minha escola. E ele não vai estourar de jeito nenhum, é material de ótima qualidade. Tá? E tem vários modelos, tem esse modelinho aqui que é fechado, tem alguns no mercado que servem para a gente colocar na perna, acho que chama Coutre, se eu não me engano, que a gente prende na perna assim. E isso aqui ajuda muito. Outro tipo de acessório bem interessante que você precisa ter é um modelo de guia que você consiga usar ela sem amassar muito o pelo do animal. Tá? Então esse modelo de guia aqui super fino eu digo não de chique, mas ele bem fininho, de não ficar escondendo pelo, amassando pelo, ajuda muito, tá? E além disso, essa guia aqui que eu trabalho, ela é uma guia que eu consigo prender ela na girafa e eu também consigo, se precisar, colocar o cachorro no chão. Então tô lá no meio da competição, às vezes o cachorro começa a ficar muito inquieto, ele começa a querer ou fazer um xixi, ou fazer um cocôzinho, ou simplesmente desestressar, passear um pouco. Eu já tiro minha guia daqui, já vai estar no pescoço do cão e vou passear, tá? Tem juízes, uma vez aconteceu, numa das etapas do Grão Brasil, uma das edições, do juiz pedir que os competidores colocassem os cães no chão e andassem com os cães. Porque o juiz queria ver não só o cão na mesa, mas ele queria ver a movimentação do cão com a tosa que o cão estava, para ver se o competidor tinha corrigido o defeito, se ele tinha uma interação com o cão. E isso é uma dica também assim bem interessante, você estar preparado com uma guia que você consiga passear com o cachorro se precisar. Tá? Esse modelo de guia aqui é um modelo bem baratinho, não é uma coisa com investimento gritante. Importantíssimo ter uma guia dessa reserva, tá? Na hora do nervoso, você tá lá competindo, daqui a pouco você, sem querer, dá uma tesourada na guia, ou então tá passando a máquina no cão em categoria que é permitida, e aí corta a guia, tá? Então tenha uma guia dessa aqui, de preferência com uma reserva também. Para quem for competir com cães grandes, pensando na contenção, é super legal você ter uma girafa que seja alta, né? Por exemplo, em uma das categorias que eu vou competir, eu vou levar minha poodle gigante, que ela é enorme, ela é desse tamanho aqui. A cernelha dela é nessa altura, o dorso dela é nessa altura.
Se eu tô com uma girafa dessa, imagina, o dorso dela tá aqui, a cabeça dela tá aqui. O máximo que eu vou conseguir fazer é segurar o pescoço dela pro lado. Então isso aqui não vai ajudar. É importante você ter uma girafa que seja mais alongada. Geralmente ela vai ter aí em torno de 1 metro, 1,10 m. Essa aqui vai ter em torno de 80 centímetros, se eu não me engano. Outro detalhe importantíssimo, tem algumas competições que pedem para a gente levar mesa. Às vezes a competição não cede mesa para os competidores. Se você for participar de uma competição assim, você precisa ter sua própria mesa. Bom, eu tenho aqui um tapete. Que você deve estar pensando, né? Mas para que um tapete desse? Para que eu vou usar esse troço? Colocar em cima do cachorro, cobrir, enfim, secar o suor lá na hora? Não, isso aqui serve simplesmente para o conforto do cão. Tá? Às vezes tem alguns modelos de mesa que conforme começa a grudar pelo na almofadinha do cão, ficar pelo no meio da pata, o cachorro começa a patinar na mesa. E aí conforme o cachorro está patinando, o que começa a acontecer? Ele perde estabilidade e ele não se coloca em stay. E esse aqui, ele não desliza na mesa, então ele fica bem firme e ele também adere bem à almofadinha do animal. Então isso aqui ajuda muito. Eu particularmente sempre levo um tapetinho desse. Ele é dobradinho assim, bem quadriculado e ajuda bastante. Geralmente eu deixo ele preso bem aqui na girafa. Joia? Isso tanto para cães grandes quanto cães pequenos, tá? Esse tapete aqui ajuda bastante. Se atentar muito à altura da mesa. Para você que é muito alto, ou para você que é muito baixo, ou para você que tem estatura média, é importante esse tipo de informação. Imagina que você está entrando numa categoria que agora há pouco participou um competidor de 1,60 m, e aí você tem 1,80 m. Esse competidor vai ter regulado a altura da mesa, se a mesa for com regulagem de altura, e ele vai ter colocado ela adaptada para o tamanho dele. Aí você vai lá fazer um cachorro pequeno, você mede 1,80 m, 1,90 m, põe lá o seu Spitzzinho na mesa, o Shih Tzu na mesa, a mesa está nessa altura, você aqui. Aí você vai começar a tosar o cachorro, tem que dar uma olhada algumas vezes no perfil do animal, e aí você tem que ficar lá toda hora se agachando. Como você não consegue ver o animal no perfil correto, você não consegue se posicionar na maneira correta, vai prejudicar a sua visão do profile do cão, do perfil do cão. E aí quando você bater o olho, você está olhando de cima, você não vai conseguir ver linha inferior. Você está olhando de cima, você não vai conseguir ver direito base de pata. A hora que o juiz vier avaliar, o juiz vai olhar esse cão. Geralmente ele vai colocar sempre os olhos dele na altura da costela do cão, bem do meio da costela, para ele conseguir ver linha inferior, linha superior, linha inferior, traseira e dianteira, sem estar vendo diagonais. Imagina você olhando o cão no ângulo errado, tosando errado porque você está vendo o ângulo errado. A hora que esse juiz for avaliar, é praticamente certeza que a sua tosa não vai estar boa, você vai ter errado alguma coisa, ou balanço, enfim. Agora sobre materiais, eu tenho aqui meu estojinho de tesoura. É bem importante você ter um estojo desse tipo, por quê? Ele vai te facilitar levar a sua tesoura com praticidade para onde você estiver. Vai começar a competição, abre lá o seu estojo de tesoura, pega o que você precisa, pegou o que você precisa, separou lá 2, 3, 4 tesouras, guarda o estojo, acabou a competição, guarda as tesouras que você usou, enquanto o juiz ainda não veio avaliar, já deixa tudo separado ali e ótimo. Por que é importante essa coisa de você guardar os seus materiais? Infelizmente, pode acontecer às vezes ter ali um competidor ou de repente alguém que está acompanhando o competidor que tem, vamos dizer que assim, mão leve, né? E aí a pessoa pode acabar de repente ver um material seu ali vacilando, uma tesoura na mesa, um pente que você investiu super caro e aí você perde esse material. Ou às vezes você simplesmente perde, tá? Então tenha seu material bem guardadinho ali. Esse estojo de tesoura que eu uso, ele facilita bastante essa coisa de guardar o que eu preciso, pegar o que eu preciso. E aí é importante você, de antemão, você sabe que, por exemplo, você está lá numa categoria Spitz. Você sabe que para aquele Spitz você vai trabalhar com tesoura semidentada, você vai trabalhar com uma tesoura dente de tubarão, você vai trabalhar em algumas regiões, de repente com uma tesoura reta ou uma tesoura curva. Sabendo o que você vai usar, o que você tem que fazer? Já deixar essas tesouras de fácil acesso no seu cinto de tesoura. E aí estou com minha tesoura tubarão, minha tesoura semidentada, pego ali uma tesoura semidentada um pouco maior, que eu posso usar para regiões um pouco maiores.
e aí eu consigo trabalhar com bastante facilidade. Se você é um competidor que vai participar de alguma categoria de hand stripping para cães esportivos, Cocker, Springer, Golden, Setters, você precisa ter os seus materiais, as suas faquinhas. Eu tenho aqui minhas faquinhas para trabalhar com esse tipo de cão, com esse tipo de pelagem. Se você ainda não aprendeu, não chegou a fazer uma aula sobre esse tipo de procedimento, recomendo que você não saia arriscando, né? Não vá lá comprar uma faquinha e saia usando no cachorro, porque você pode de repente acabar machucando ou incomodando o animal, enfim, cometendo acidente, alguma coisa do tipo, tá? Mas é legal você ter o seu material assim para você trabalhar de acordo com a pelagem que você tiver numa competição. De materiais é só isso? Não é só isso. Esteja muito atento à qualidade dos materiais que você tem. Eu vou mostrar para vocês agora pentes que eu uso para competição. São pentes que, se eu trabalhasse num pet shop, ou então eu tivesse loja, de repente vou começar a trabalhar com cães embolados, eu jamais usaria esse tipo de pente com essa qualidade em cães do pet shop. Por quê? São pentes caros. Tem pente caro pra caramba. Esse pente meu aqui, ó, ele é super fino, é da marca Iento, é um pente que não deixa marca e é um pente que eu indico você, competidor, ter, porque é importante, dá diferença no trabalho. É bem diferente usar um pente assim de usar um pente que a gente está acostumado a trabalhar lá de 30, 40 reais, tá? Se não tivesse diferença, eu particularmente não teria, né? Teria comprado, usado em 2, 3 cães e teria vendido. Eu já cheguei, às vezes, ou julgar competições, ou até mesmo estar em competições e ver competidor lá usando um pente, às vezes faltando dente. Isso, além de não ser bonito, de você se apresentar para um juiz numa competição com o pente todo estourado, é uma coisa que não é funcional. Vai prejudicar a qualidade do seu trabalho, vai prejudicar a sua produtividade, a sua agilidade em realizar o trabalho, tá? Então, galera, falamos de pente, falamos de tesoura, de estojo e agora vamos lá, colocar o cachorrinho na mesa. Para colocar o cão na mesa é bem importante você deixar material ou dentro da sua mala ou então numa cadeirinha no canto da mesa, não deixa ali no meio da mesa que você está trabalhando. Às vezes o cachorro chuta, acontece alguma coisa, vai te atrapalhar bastante. Tá, vou colocar ele aqui na mesa. Vem cá, Lui. Tá aqui, ô meninão. Esse aqui é o Lui, um Lhasa Apso, já teve pelo arrastando no chão e hoje tá assim com tosa bebê. Primeira dica importante para você, colocar a guia no lugar correto. Então a guia, ela vem aqui no final do maxilar e ela passa aqui por trás da orelha, tá? A guia não fica no meio do pescoço. Se ela ficar no meio do pescoço, além do animal não se posicionar da maneira correta, a guia vai ficar no meio da traqueia. A traqueia é bem sensível, bem delicada. Aí fica a guia ali, o cachorro às vezes vai latir, começa a tensionar muito musculatura, pode causar uma lesão na traqueia irreversível. Então sempre a guia aqui em cima. E como que a guia tem que estar? Ela precisa estar enforcando o cachorro, precisa estar tirando o cachorro da mesa? De maneira alguma, ela tem que estar de forma confortável e o animal posicionado da maneira correta. O que é o animal posicionado da maneira correta? Como ele anda em casa, pescoço para cima. Então essa aqui é uma posição natural do animal, tá? Ele está apoiando patinha na mesa, não está com a pata suspensa, então não está enforcando. Óbvio, algumas vezes, se eu ver que esse animal está um pouquinho incomodado com essa posição e não vai me atrapalhar tirar ele da guia, eu posso tirar ele da guia e mexer em alguma outra coisa. Vou mexer na traseira, posso tirar ele da guia para mexer na traseira e não vai me atrapalhar em nada. Se você chegar lá, já está estressado, e você vai competir com um cachorro que também não é tão bom de mesa, que a gente costuma falar, né? Esse cachorro é bom de mesa ou não é bom de mesa? Bom de mesa é o cachorro que se comporta bem na mesa, se coloca na postura correta, é obediente, é tranquilo, não fica se mexendo, não fica latindo para outros cães. E o cachorro ruim de mesa é aquele cachorro que não para quieto, é o cachorro que não está habituado, não está condicionado a ficar em pé, o tempo inteiro ele quer sentar. Então tem algumas coisas de mesa que são complicadas, que é praticamente assim, não vou dizer impossível, mas é muito inviável você competir com um cão que esteja na mesa e não tá te obedecendo, não tá colaborando, não tá ajudando. O cachorro toda hora na posição errada, como que você vai fazer
uma tosa boa num cão posicionado da forma errada na mesa. E além disso, de você conhecer o comportamento do cão, você tem que conhecer a estrutura que você espera de uma determinada raça e você conhecer a estrutura do cão que você vai competir. Escolher um cão para competição, seja qual for a categoria, que não tenha uma boa expressão, esse cão não tem um olhar bonito, esse cão não tem uma cabeça bonita, não tem uma inserção de orelha bonita. Inserção de orelha é como esse cão coloca a orelha. Imagina eu competir com um Lhasa que tem orelha quase de York, assim. Se você conseguir fazer um corte que vai deixar isso bonito, numa categoria que a gente considera freestyle, que você faz o estilo que você quiser, ok. Mas se eu vou competir, de repente, uma categoria estilo asiático, que acaba sendo mais exigido orelhinha caída assim, e eu pegar um cachorro que não atende esse requisito da categoria, eu não vou conseguir fazer. Se eu tenho um bichão frisé, de repente despigmentado dos olhos, focinho muito longo, faltando pelo no rosto, uma inserção de orelha, às vezes uma muito diferente da outra, que acontece, você vai se dar mal, Você vai sofrer muito para fazer um trabalho de qualidade. E por mais que você faça uma boa tosa, a hora que esse juiz for fazer isso aqui, ó, esse cachorro vai olhar, a inserção de orelha não vai estar boa, a expressão desse cachorro não vai estar boa, e isso acaba comprometendo a qualidade da sua tosa, por mais que seu corte esteja lindo. Agora, além disso, vamos agora falar da postura do cão na mesa. Não se treina um cão para ficar bem posicionado na mesa na competição. Não é você chegar na competição com um cachorro que não está preparado para a mesa, um cachorro que não está condicionado à mesa, não está treinado para isso, e você chega lá e fica, ei, para cachorro, fica aí. Não vai adiantar, Primeiro que você acaba se queimando um pouquinho com o juiz, que está ali avaliando também o bem-estar do animal, e aí você começa a pressionar muito o cachorro com certeza não vai se posicionar bem, por mais que ele queira, ele está morrendo de medo de você, Ele está sentindo o seu medo, ele está sentindo sua ansiedade, seu nervosismo. Então, para o cachorro tem alguma coisa que não está bem. Você tem que treinar esse cachorro antes. Se você, de repente, é de outro estado, veio para o estado que vai ser a competição, e a primeira vez que você pegou esse cachorro, eu te indico, de repente, para no stand, no pet shop que você vai fazer esse cachorro, põe esse cachorro na mesa, treina um pouquinho de stay na mesa, dá uma recompensa para ele, agrade ele de alguma forma para ele entender, poxa, bacana, eu fico na posição correta, eu ganho algo. Isso é bem bacana de vocês fazerem também. Agora vamos lá, durante o concurso, uma etapa super importante que tem é a etapa de pré-julgamento. O que é a etapa de pré-julgamento? A etapa de pré-julgamento é quando o juiz vai fazer uma pré-avaliação do animal. Na pré-avaliação, o juiz avalia tudo. Não tem nada que esse juiz não avalie. Ele vai avaliar a textura da pelagem, ele vai avaliar... Aqui, estou aparecendo, César? Nesse cantinho. Vai avaliar a textura de pelo, ver se está de acordo com o que ele sabe que precisa para aquela raça. Ele vai avaliar se não tem nenhum nó na pelagem, falando tanto em textura quanto nó, a forma que você escova o animal. Por exemplo, pegar um poodle e usar soprador nele inteiro, um bichão frisé e usar soprador nele inteiro. Eu não vou conseguir esticar essa pelagem como deve ser esticada. Então, vai atrapalhar. A hora que o juiz puxar pelo e ele começar a ver que o pelo do cachorro está todo enrolado, ele está todo frisado, não está esticado como deve ser, ele já vai bater o olho, vai te dar uma notinha meio baixa lá de preparação, e aí já vai ter alguma observação na súmula dele que aquele cachorro não está bem preparado, tá? E dicas que eu te dou é, passa bem o pente antes do juiz vir na sua mesa, nessas regiões de pata, interno de pata, tanto traseira quanto dianteira, inserção de rabo, essa região aqui da base do rabo. Se por acaso pegou alguma coisa, encontrou algum nó ali na pré-competição, no pré-julgamento, antes do juiz chegar de preferência, passa uma rasqueadeira. Se você viu que o juiz encontrou algum nó, pede discretamente desculpa para ele, fala, poxa, desculpa, não me atentei. E aí ele saiu da sua mesa, já pega uma rasqueadeira e tira nó. Tá? Então essas regiões aqui são bem chatas para isso. E eu tenho também essas regiões aqui da frente. Ó. Essa parte interna da pata, que é terrível. A gente às vezes fica horas ali escovando o cachorro, horas escovando, chega na competição. Ou então, você que atende clientes no pet,
entrega o cachorro para o cliente chega em casa e encontra aquele nozinho que não saiu. Ó, isso aqui é importante, você passar o pente e tá livre. O pelo não pode estar preso, não pode estar enroscado no outro, não pode ter nó. Orelha, base de orelha. E além disso também tem os cuidados básicos, né, que a gente tem que ter. Por exemplo, um cão de competição. Eu chego lá com um cachorro de competição com uma unha enorme. Além disso atrapalhar o corte da tosa, esse cachorro também não está sendo bem cuidado, né? Porque o juiz bateu o olho lá, viu o cachorro com 2 metros para fora. Ele já vai perceber que você não teve uma boa preparação, você não teve disciplina na preparação, você não teve tanto conhecimento. Então são coisas que acabam queimando o teu filme, tá? Unha e orelha também é bem importante. Pensando no pós-julgamento, vamos dizer que eu tosei esse cachorro inteiro, minha tosa tá linda, concluí meu trabalho. O que eu tenho que me preocupar que o juiz vai avaliar, né, do meu trabalho? Primeira coisa, em categorias de tosa da raça, eles vão avaliar o standard da raça, ou seja, o padrão da raça. Se você fez um Spitz, aí você pegou lá um Spitz numa categoria de padrão da raça Spitz, e aí você corta toda a juba do cachorro. Já fugiu da característica. Então isso é o primeiro passo. Além do corte padrão da raça, a gente tem o balanço, que a gente também chama, vamos dizer que assim, de elegância, né? Que é o como esse cão está balanceado. O que seria o balanço? Tem várias formas de eu medir o balanço de uma tosa. Por exemplo, imagina esse cão cortado no meio, né? Sempre aqui na linha da última costela. Aqui é o meio do cão. Eu olhando a frente desse cão e olhando a parte de trás do cão, eu tenho as mesmas proporções. Eu tenho a pata da frente cheia, a pata de trás também cheia. Eu tenho essa medida aqui da parte de baixo igual essa medida aqui na parte de cima, ou seja, aqui da ponta da costela aqui embaixo e aqui da coluna dele, do dorso para a cabeça, isso aqui é igual. Quando eu meço meio da costela para baixo, meio da costela para cima, esse cão é a mesma coisa? Por exemplo, às vezes você deixa a pata super cheia e quando chega aqui na frente você deixa um pescoço muito fino. Isso tá balanceado? Isso tá elegante? Né? Com certeza não. Tá? Então, eu recomendo você meio que dividir o cão como se fosse numa cruz assim, ou num X, e aí você vê se todas as partes estão balanceadas, se essa tosa está elegante. Tá? Isso também a gente chama de profile, seria o perfil do animal. Aí um ponto que eu acho super crítico, esse é o que eu acho até assim, um dos mais difíceis, que é a simetria. O que é a simetria? Um lado está idêntico ao outro. Tem juízes, quando eles vão avaliar ombro do cão, eles armam pelo de um lado, armam pelo do outro, segura a orelha, e aí ele vai vir aqui fazer isso. Coloca o pente desse lado, vai exatamente na mesma altura do outro, coloca o pente. Vem aqui, perto do cotovelo, pente e pente. Vem aqui na frente, pente de um lado, pente do outro. Tá? Isso aqui é simetria. O juiz, quando ele faz isso, ele está avaliando o quão simétrica a sua tosa está, o quão idêntico um lado está do outro. Também faz na costela, faz na cintura, faz em angulação traseira. Tá? Então se atente bastante a isso. Por isso é importante a gente trabalhar de forma muito metódica, muito organizada, porque senão você se perde no meio da tosa. Sempre estude bem a raça, o tipo de cão que você vai fazer, estude regulamento, estude também gosto do juiz. Você, competidor, precisa focar muito na sua técnica e no seu estilo, tá? Então não se adapte tanto ao juiz. Às vezes a pessoa está acostumada a fazer uma tosa mais slim, mais basiquinha, aí olha que é um juiz europeu que gosta de linhas um pouco mais extravagantes, um jarrete mais angulado e tal, aí começa a querer mudar o corte no meio da competição. Isso não é bom para você, tá? Você vai acabar se perdendo. E é isso, tenho certeza que ajudei muitos de vocês, profissionais tanto de São Paulo, fora de São Paulo. Até mais, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.